Nós já voltamos aqui com o programa Eclésia pela sua rede Século XXI, ao vivo. Estamos conversando sobre o batismo, o sacramento do batismo, onde tudo começa, né? Um importante sacramento na qual todos nós cristãos católicos um dia fomos batizados e precisamos agora viver, né, as graças desse batismo, né? Olha, não percam no programa ainda hoje, o padre aqui vai explicar pra gente, o padre Rogério Penha, que está aqui conosco hoje, vai explicar pra gente, por exemplo, se alguém precisa ser batizado numa situação de emergência, perigo de morte, quem pode batizar e como deve fazer? No programa de hoje a gente ainda vai explicar sobre isso, quem sabe isso pode ser um dia útil para a sua vida, de repente, não sei isso, mas é bem provável que dentre todos os nossos telespectadores alguém acaba vivendo essa situação. Bom, Padre Rogério, nós falamos antes do intervalo que a gente iria explicar sobre as virtudes teologais e sem esquecer também, depois das virtudes teologais, as virtudes cardeais. Olha, se você não consultou a internet, vamos lembrar agora então, vamos por partes. O batismo também nós ganhamos algumas virtudes, né, Padre? A gente pode dizer assim, começando pelas virtudes teologais. Bom, vamos lá. As 3 virtudes teologais, a fé, certo, a esperança e a caridade. São 3 virtudes que, no momento do batismo, já é infundida na alma todas as graças. O homem, a mulher, o ser humano, a pessoa que é batizada, no momento do batismo, uma vez inserida em Cristo, e Cristo é Deus, ela já recebe todas as graças. Certo. Como eu disse no primeiro bloco, a graça santificante, a graça atuante e a graça sacramental. Dentre as graças, ela recebe também as virtudes principais, que são as teologais e as virtudes cardeais. certo, As virtudes cardeais, que é a temperança, certo. prudência, justiça e a fortaleza. O que significa, então, virtudes teologais? Virtudes propriamente dadas por Deus, diretamente de Deus, são virtudes divinas. No caso, a fé, a esperança e caridade. E a caridade. Teologais, certo. E as virtudes cardeais são virtudes que nós chamamos de virtudes infundidas para o homem viver. Cardeais o catecismo explica que vem de cardinalis, que significa dobradiça. 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 Se a dobradiça de uma porta, por exemplo, ela está enferrujada, ela não vai abrir a porta. Certo. Se a dobradiça estiver funcionando bem, vai dar acesso à abertura da porta. As virtudes cardeais são virtudes que precisam estar em movimento dentro do homem, dentro do ser humano. Se essas virtudes, elas manterem vivas dentro de nós, porque por exemplo, tem pessoa que diz assim, mas padre, eu fui batizado com solução de bateria porque minha vida não vai para frente, minha vida parece que travou, eu sou diferente porque o outro foi santo e eu não sou, eu fui feito de um barro inferior, ou então fui batizado com outra água, não tem nada disso. Nós temos, claro, tem aqueles santos que foram predestinados, como o Padre Pio de Petreucina, como Santo Antônio de Santana Galvão e outros santos. Almas escolhidas por Deus. Claro. Agora, claro, nós também, de uma certa forma, somos chamados a essa mesma santidade. Só que cada um tem uma identidade diferente. E os santos foram aqueles que desenvolveram as virtudes. Certo. Tanto teologais como cardeais. As cardeais são importantes também porque quanto mais a dobradiça estiver funcionando, mais acesso à porta. E o próprio Cristo disse, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, né? E permanecerei com ele. Então, as virtudes, por exemplo, a virtude da justiça. O homem precisa ser justo, né? Não basta apenas o homem falar de Jesus Cristo, falar da igreja. É preciso que ele pratique a justiça no dia a dia, no trabalho, né? No estudo, enfim. Porque, afinal de contas, o batismo que os santos receberam, nós falamos aqui, né, de São Padre Pio, Santo Antônio de Santana Galvão, enfim, todos os santos, o batismo que eles receberam foi o mesmo que o nosso. A diferença, como o padre estava explicando, é que eles levaram essas virtudes, uma vivência num grau heróico, né, num grau, uma virtude extrema e conseguiram alcançar a plenitude dessa santidade no final da vida, completando o seu ciclo, como a gente disse até no primeiro bloco. Só completando então, no primeiro bloco a gente falou sobre a matéria e a fórmula do batismo, como acontece em todo sacramento. Então, a fórmula e a matéria é importante em todo sacramento. No caso do batismo, só confirmando, a matéria é a... Água. Não o rio, como o padre disse. Certo. A água. Porque se fosse o rio, pensa só que se a igreja fosse adotar o rio como matéria e não só a água. Se fosse anotar somente o rio, o que iria acontecer?
Imagina a represa do Guarapiranga aqui secando, Do né? jeito que a coisa tá feia, né? Daqui 20 anos não teria mais como batizar ser humano nenhum através do mergulho. A coisa tá feia, é verdade. Né? Então, a matéria é a água. Certo. Com um pouco de água, você pode batizar uma pessoa. A gente vê no rito, né, do batismo alguns outros elementos. Por exemplo, a vela, a gente vê também os óleos, né, do Santo Crisma, dos catecúmenos. Esses outros elementos, eles fazem parte dessa matéria? Essas outras coisas também dizem respeito à matéria do batismo? Não, fazem parte do rito. Certo. Por exemplo, a vela, a roupa branca, o sal, a pronunciação do éfeta, faz parte do rito. Certo. Da matéria, não. A matéria e a fórmula estão dentro de um rito. Né? Entendi. A vela, por exemplo, é o símbolo da luz. Aquela pessoa agora vai ser luz em Cristo. Quando recebe o sal, aquela pessoa vai ser o sal da terra, porque Cristo é o sal da terra. Certo. Se aquela pessoa, quando ouve o éfeta, sobretudo criança, né? O éfeta se dá à criança porque ela vai ouvir, quando tiver uso da razão, quando começar a escutar, a voz divina. Lembrando que éfeta significa? Abra-te, né? Abra-te, né? Abra-te a palavra, né? Legal. Bom, então a fórmula é a água e esses outros elementos fazem parte do rito. Legal. Agora, o senhor falou já bastante aí da criança e tudo mais, mas não só crianças são batizadas, adultos também podem ser batizados, né? Mas esse costume de se batizar criança é uma coisa antiga na igreja já, né, padre? Uma coisa antiga. Por exemplo, o histórico, por exemplo, do sacramento da confissão. Certo. O sacramento da confissão teve mudanças ao longo da história da igreja. Certo. Né? O sacramento do batismo é interessante. O sacramento do batismo, pela lógica teológica, nós já percebemos que desde o primado de Cristo, né? Ide a todos, batizai a todos. Então, pela lógica, claro que você não vai ver nenhum texto, por exemplo, do Evangelho, né? Criança entrando, por exemplo, na fila do batismo de João Batista. Certo. Você não vai ver isso. Mas no Atos dos Apóstolos já começa a ver, por exemplo, as famílias que eram batizadas, supõe que haviam crianças. Quando né? a família se convertia ao cristianismo, essa família toda recebia o batismo e as crianças também. As crianças também. Por exemplo, no Antigo Testamento, né, o próprio Deus pediu a Abraão que circuncidasse o seu filho Isaque. A circuncisão já era uma marca, um pacto de Deus com o homem. Certo. Então, a circuncisão era feita com criança, e no 8º dia. Já no 8º dia não tinha escolha, no 8º dia a criança era circuncidada. Certo. O batismo, ele é chamado também da nova circuncisão, né? Agora, no batismo, a criança, ela já vai ser inserida no corpo místico de Cristo. Ela vai receber aquela marca que o catecismo chama de marca indelével, aquela marca que não vai mais sair. É uma marca de configuração a Cristo. Legal. Bom, se a pessoa é adulta, ela vai entender aquilo que ela está vivendo naquele momento, né? E se ela é criança, alguém responde por ela. Nesse caso, são os pais que respondem e assumem a fé dessa criança que está sendo batizada ou são os padrinhos? Os pais e o padrinho ou a madrinha, né? Os padrinhos e as madrinhas. Por quê? O pai e a mãe, embora o padrinho é um elemento importantíssimo, porque o padrinho ele vai ser o testemunha de fé da criança. Eu não posso escolher, por exemplo, e hoje em dia é muito assim, né? O cara vai lá no boteco do Mané, lá, você é meu amigo, vai tomar uma, você vai batizar meu filho. Vai batizar meu filho, você vai batizar meu filho. Aí já viu o que dá, né? Então pega lá o cara que mal conhece a doutrina, mal conhece Jesus Cristo e vai lá e batiza, né? E vai ser padrinho da criança. Então não. É importante que o pai eduque ou o pai ou a mãe. Também não precisa ser os dois casados, né? Certo. Hoje, por exemplo, tem essa realidade, às vezes a mãe é solteira e quer batizar o filho, não tem problema nenhum, basta a mãe professar a fé cristã católica. Porque os padrinhos também não necessariamente precisam ser formar por um casal casado. Exatamente. Podem ser dois solteiros que nem têm contato entre si de repente e formar ali uma dupla para ser padrinhos, por exemplo. Basta um solteiro ou uma solteira, né, que conheça, que dê testemunho da fé cristã católica, que pratique. Não vai chamar um padrinho que mal conheça, né? Pelo menos aquilo que é essencial da fé, que é o credo. Por exemplo, o credo é o que a criança ela vai aprender. A criança que está recebendo o batismo, embora ela não tenha ali a ciência do batismo, mas o padrinho vai ensinar a profissão de fé.
Ó, até o José Luiz dos Santos, aqui o nosso telespectador, ele é da cidade de São Paulo. A pergunta dele vem justamente em relação ao que a gente está conversando. Se é possível fazer um batismo, fazer um batizado, sem a presença do padrinho, no caso das crianças? Olha, nesse caso, supõe pelo menos que o ministro seja a testemunha. Certo. Né? Seja ali a testemunha, mas veja, é importante, por que é importante um padrinho ali? Estou dizendo agora no rito, dentro do rito. Certo. Se ela vai, batiza a criança na igreja, e precisa de um padrinho para quê? Aquela testemunha de Cristo que vai acompanhar aquela criança. Agora, num caso de batismo emergencial... É que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o batismo emergencial, aí é outra coisa, na emergência não vale a pena chamar um padrinho. Aí nem precisa, aí no caso não precisa do padrinho, porque se a criança vier a sobreviver, aí depois tem o rito complementar, mas não ela não vai ser batizada novamente. Certo. Vai ter os ritos complementares, e aí então supõe que ela escolha um padrinho ou uma madrinha, o pai ou a mãe, para educar aquela criança, se vier a sobreviver, na fé cristã católica. A gente ainda volta nesse assunto aqui do batismo de emergência, tá certo?